Olá, a nossa equipe vai falar um pouco sobre a Síndrome de Williams-Beuren. E a nossa equipe é composta por Ana Beatriz Ramos Souza, que sou eu, Humberto Porto Alves Filho, Pedro Lucas Mendes Fonseca e Vitória Souza Fernandes de Freitas. A gente vai utilizar um mapa mental para explicar um pouco sobre a síndrome. E, primeiramente, é importante a gente entender o que é uma síndrome. Uma síndrome é um conjunto de sintomas e de sinais que não possuem uma causa muito bem definida e que vão caracterizar uma determinada condição ou patologia. A síndrome de Williams-Beuren é uma síndrome neurogenética porque ela afeta o desenvolvimento neuropsicomotor da maioria dos indivíduos que apresentam essa síndrome. E ela vai ocorrer por conta de uma microdeleção no cromossomo 7, nessa região 7q11.23, que está representada no cariótipo dessa imagem, e recebe o nome de uma microdeleção porque é uma perda de um pequeno fragmento do DNA, né, que vai gerar a perda de alguns genes que estão ligados, próximos, e por isso essa deleção ela não é observada numa cariotipagem usual. É necessário de um cariótipo mais sofisticado, né, para poder se ter uma comprovação do diagnóstico dessa síndrome, para poder se observar a deleção que ocorre nesse cromossomo. Alguns genes são perdidos, né, nessa deleção, como que estão até representados aqui na imagem, e um desses genes é o gene ELN, que é o gene responsável pela produção de elastina, né, que vai dar elasticidade aos tecidos do corpo e até mesmo aos vasos que partem do coração, como o vaso, né, a artéria aorta. E essa falta de elasticidade por conta da perda desse gene vai gerar alguns sintomas e algumas características. Então, não só com esse gene, mas com todos os outros genes que são perdidos durante essa deleção, essa perda desses genes vai gerar esses sintomas, essas características, né? Como características físicas, características clínicas e características comportamentais dessa criança que apresenta a síndrome de Williams-Beuren. A microdeleção ela vai acontecer por conta de uma falha na divisão meiótica, na produção ou do óvulo da mãe ou do espermatozoide do pai. Então, ocorre uma mutação durante a divisão meiótica para a formação dos gametas. E essa mutação vai gerar essa perda de genes e esse conjunto de sintomas que são característicos da síndrome de Williams-Beuren. A gente colocou aqui que a síndrome de Williams ela é uma herança autossômica dominante. No entanto, primeiramente, né, inicialmente, ela não possui uma condição de herdada, ela não possui essa condição de herança autossômica. O primeiro indivíduo a apresentar a síndrome, ele possui pais normais, ou seja, não foi herdado dos seus pais. O primeiro indivíduo a apresentar essa síndrome na família possui essa síndrome por conta dessa mutação deletéria no cromossomo 7. Então, somente a partir desse indivíduo que apresenta a síndrome, essa criança ela vai crescer, vai se desenvolver, vai chegar na fase adulta e vai poder se reproduzir. E durante a reprodução, esse indivíduo ele pode enviar essa condição ao seu filho. Então, a partir dele, aí sim, essa herança, ela apresenta, daí para frente, uma condição de herança autossômica dominante. E quem pode ter essa síndrome? A síndrome ela pode afetar pessoas de ambos os sexos igualmente, homens e mulheres, porque primeiramente, como eu falei, ela é uma mutação que ocorre ao acaso e não escolhe o sexo. E numa segunda situação, ela vai ser uma herança autossômica dominante. Então, por ser uma herança autossômica e não ser uma herança ligada ao sexo ou influenciada pelo sexo, ela não vai ter uma relação nem com o sexo feminino ou com o sexo masculino. Ela pode afetar ambos igualmente. Oi, meu nome é Vitória, eu vou explicar um pouquinho sobre a transmissão da síndrome de Williams e os seus possíveis tratamentos. Quem tem a síndrome tem um risco de 50% de transmitir aos filhos, transmitir o cromossomo que tem, né, com problema, o cromossomo 7, e ter 50% de chance de ter filhos ou filhas com a síndrome.
uma vez que é uma síndrome autossômica dominante e ela vai estar presente em todas as gerações. Se existe cura? Não existe cura, existem tratamentos para atenuar e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Durante a infância, precisa ter um tratamento com pediatra para acompanhar a estatura dessa criança, desenvolvimento neuromotor, mental, porque ela vai ter um déficit déficit intelectual, além da questão de alimentação, porque é registrado que quem tem a síndrome tem problemas de deglutição e de alimentação nos primeiros anos de vida. Mais para frente, na vida adulta, é necessário ter um controle e check-up contínuo com o cardiologista, devido aos problemas cardiológicos que quem tem a síndrome vem apresentar. Exames de creatinina e urina e cálcio tem que ser constantes, uma vez que quem tem a síndrome tem a tendência de acumular cálcio no sangue. Além disso, acompanhamento oftalmológico também, devido aos problemas de visão que eles apresentam. E, acima de tudo, a inserção desse indivíduo na sociedade, estimulando seu desenvolvimento neuromotor na escola, com psicopedagogos, em casa também, para que ele seja inserido e tenha esse desenvolvimento intelectual um pouco mais estimulado. Agora eu irei abordar acerca das características de pessoas que portam a síndrome de Williams-Byrne. Bom, inicialmente começarei a falar das características físicas das pessoas que portam tal síndrome. A face dessas pessoas é bem característica. Assim que você olha a pessoa que porta a síndrome, você consegue identificar alguns pontos bem notórios, né? Como cabelos encaracolados, nariz pequeno, um queixo mais curto, a íris do olho, quando o olho é azul, a íris é mais estrelada, lábios carnudos, tudo isso são características físicas dessas pessoas que portam a síndrome. Agora, falando das características comportamentais, essas pessoas são excessivamente sociáveis, são também muito amigáveis, super comunicativas, principalmente na fase da infância. Elas querem falar com todo mundo, querem fazer amizade, são agitadas, e isso causa um problema de... Elas não têm o próprio controle, elas não conseguem se controlar acerca disso. E isso acarreta em quê? Em problemas de até mesmo socialização com o pessoal da escola, com a família. Bom, essas pessoas, elas apresentam um atraso mental, elas têm um déficit intelectual, né? Ou seja, para aprender algumas atividades escolares, há todo um processo bem detalhado. Um ponto bem importante, bem característico dessas pessoas, é que elas apresentam uma afinidade pela música. Por mais que elas apresentam uma dificuldade de aprender algumas coisas simples da escola, como a matemática, que envolve números, elas conseguem se familiarizar com música, aprender facilmente canções, rimas, né? Elas têm essa facilidade, têm esse gosto musical, né? Entretanto, né, elas apresentam um problema com ruídos, elas são hipersensíveis ao som, uma condição chamada de hiperacusia. No caso, elas se irritam facilmente com o simples som de bater palma, o barulho do avião, do liquidificador, tudo isso causa irritabilidade a elas. Agora, falando acerca do problemas de saúde, cerca de 80% das pessoas que nascem com essa síndrome nascem com problemas cardíacos, nascem com cardiopatia, com estenoses, que na medicina, né, estenose seria o encurtamento dos vasos, das artérias, né? A síndrome também afeta a produção da elastina. No caso, a pele é mais sensível, vasos sanguíneos são mais sensíveis também. Outro ponto importante é que elas começam a falar por volta dos 18 meses.
devido ao atraso mental, elas têm problema com coordenação motora, com equilíbrio, né? Um problema de saúde também muito importante que elas apresentam, na maioria das vezes, é a hipercalcemia. No caso, é o elevado índice de cálcio no sangue. Quando ela está na puberdade, elas ficam mais suscetíveis a alguns problemas mais sérios de saúde, né? Algumas infecções renais, otite, hipertensão arterial. E quando estão na fase adulta, elas já têm outros tipos, elas tendem a desenvolver outros tipos de doenças psiquiátricas, como a depressão, elas desenvolvem algumas fobias e outros medos. É isso. Num primeiro momento, o conjunto de características e sintomas descritos anteriormente pode levantar suspeita sobre a síndrome de Williams. Porém, para um diagnóstico mais preciso, é necessário a realização de um teste que procura detectar essa perda no cromossomo 7. Além do fato de que as características não podem fornecer um diagnóstico preciso acerca da síndrome de Williams, também uma simples contagem dos cromossomos, como é feita no cariótipo, não consegue detectar essa perda. Então, é necessário fazer outros exames mais detalhados, entre os quais a hibridização fluorescente in situ, ou FISH, conseguem demonstrar a perda de material genético nessa região. E uma vez confirmado o diagnóstico, convém acrescentar uma investigação mais cuidadosa para detectar a existência ou não de problemas cardíacos ou renais, que geralmente ocorre no corpo dos portadores dessa síndrome. Production.